Olá, que bom que você se interessa pelo tema do transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno que, infelizmente, tem aumentado na população mundial e também na população brasileira. Não é mais novidade para ninguém que a população brasileira é uma das populações mais ansiosas do mundo. E o transtorno de ansiedade generalizada tem uma característica de uma preocupação que tem um difícil controle. E é sobre isso que nós vamos falar no decorrer dos próximos minutos nessa aula completa sobre transtorno de ansiedade generalizada. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e eu tenho pós-graduação em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Então, no decorrer do vídeo aqui, eu vou explicar o que é o transtorno de ansiedade generalizada, quais são os principais sintomas desse transtorno, uma maneira de compreender o transtorno de ansiedade generalizada e, a partir dessa maneira, ferramentas práticas para você controlar melhor esse tipo de transtorno. Então, no decorrer dos próximos minutos, eu espero atingir esse objetivo e ser útil para você na sua administração do transtorno de ansiedade generalizada. Bom, e como você pode ver aí na tela, você está vendo? Então, aí a minha tela, eu trouxe um esquema para a gente compreender melhor o transtorno de ansiedade generalizada. E eu atendo várias pessoas por dia e todo dia eu converso com pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada, que tem dois principais sintomas, que são esses sintomas que você está vendo aí. O primeiro deles, aquele que está mais à esquerda, é a preocupação excessiva e o segundo é a alta tensão física. Então, esses são os dois principais sintomas da ansiedade generalizada. E aí, eu vou explicar, logicamente, esses sintomas, a gente vai aprofundar aqui na explicação e você vai entender as melhores estratégias para poder lidar com esses dois sintomas principais. Então vamos lá, vou começar pelo aquele que está mais à esquerda, que é a preocupação em excesso, preocupação excessiva. Então esse sintoma é caracterizado por quê? Pelo quê? A preocupação é uma resposta de pensamento disfuncional a um problema potencial. Quando as pessoas se preocupam, elas tendem a focar em possíveis desfechos ruins ou coisas que poderiam dar errado. Então, a preocupação é uma resposta de pensamento. Isso você já vai começando a perceber aqui algumas palavras-chave para você entender. E é uma resposta de pensamento disfuncional. Não vou circular, vou sublinhar aqui, ó. É um pensamento que é disfuncional, tá bom? Então, ele acontece quando a pessoa percebe que tem um problema ali que ela precisa lidar, é um problema potencial que tem a ver ali com uma situação de vida dela, um estado de vida atual dela. Então a preocupação em excesso é aquela preocupação que tem uma dificuldade de controle. Então a pessoa que sofre com ansiedade generalizada, ela tem uma dificuldade de controlar os seus pensamentos de preocupação. Não é aquela pessoa que a preocupação aparece na cabeça e ela consegue então jogar de lado, deixar, pensar em estratégias possíveis, resolver aquele negócio ali. Não, a ansiedade generalizada, ela vai ter uma característica de fato, dificuldade de controle da preocupação. Então, isso daqui é que vai caracterizar o transtorno de ansiedade generalizada. E também as pessoas, elas podem pensar sobre o que deveriam fazer sobre uma situação, mas na verdade, elas não estão fazendo nada ou realmente trabalhando para uma solução. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, é muito comum as pessoas focarem na preocupação excessiva como um movimento ali automático e natural, e em cima desse movimento de preocupação excessiva, elas acham que estão fazendo alguma coisa para solucionar aquela situação potencial. Mas na verdade, elas não estão fazendo nada para se aproximar de uma solução possível. Então, se você se encaixa nesse tipo de conceitualização, então é bem provável que você sim sofra com um transtorno de ansiedade generalizada. Então, é essa característica da preocupação excessiva. O outro sintoma, então, é a alta tensão física, que por si só a gente já tem a sua explicação. Então, normalmente, essa alta tensão física, ela se manifesta ali como a tensão muscular, intensas dores de cabeça, né? Mas também essa alta tensão pode provocar distúrbios gastrointestinais, náuseas, fadigas,
dores musculares ou agitação. Então, quando o corpo está constantemente tenso, também fica difícil dormir, também fica difícil de manter a concentração, também fica difícil a tomada de decisões. Isso pode fazer uma pessoa se sentir tensa, nervosa, irritadiça. Então, a alta tensão física, além de ela gastar a energia da pessoa, ela também gera esse conjunto de sintomas. Então, quando falamos em transtorno de ansiedade generalizada, nós estamos falando basicamente desses dois principais sintomas. E é a eles que eu vou dedicar a minha explicação e é a eles que eu vou dedicar estratégias eficazes para você controlar melhor essa preocupação excessiva. Percebe que aqui é a ansiedade clássica, aquela preocupação, aquele excesso de futuro. Então, em cima dessa ansiedade clássica é que eu vou trabalhar aqui as estratégias de enfrentamento. Então, você pode estar se perguntando, Otto, mas por que eu tenho tanta ansiedade assim? Por quê? Por que eu tenho tanta ansiedade assim? Então, a gente tem aqui um esquema que eu desenhei aqui para você. Né? Meu esquema está meio doido aqui, eu estou meio apanhando para manipular aqui o meu esquema. Mas você pode estar se perguntando, Otto, por que eu tenho tanta ansiedade? E a resposta é, a ansiedade ela tem uma função. Então ela tem uma função que é útil, mas ela tem uma função que pode se tornar disfuncional. Imagina só que você vai atravessar uma avenida e você está com preguiça de ir para a faixa ou passar pela passarela. Então você vai lá e vai querer atravessar a avenida. Apressado, você olha um carro, você calcula mentalmente a distância do carro, a sua velocidade, você calcula o seu potencial físico, a distância da avenida e você pensa, eu consigo atravessar. Mas isso é muito intuitivo, você leva, sei lá, 2 segundos para fazer isso, olhou o carro, olhou a largura da avenida, vou, não vou. Vamos dizer que você inicia a travessia. Mas ao iniciar a travessia, você percebe que calculou mal, calculou errado. Isso te gera uma resposta de ansiedade. Teu mecanismo de atenção, de alerta é ativado e aí todo o mecanismo do teu sistema nervoso autônomo, ele começa a agir no teu corpo, disparando adrenalina, disparando noradrenalina e você começa a ter uma excitação e um certo medo e você então percebe que calculou errado a distância do carro e fala, cara, esse carro vai me pegar, não vou conseguir chegar do outro lado da avenida. E aí então você tem uma resposta, você tem uma resposta de luta, você começa a correr para poder o carro não te atropelar. E você corre e chega no centro da avenida, né, no canteiro central da avenida. E aí você, eita, quase, dessa vez foi por pouco. Dessa vez foi por pouco, quase o carro me pega. Então, nesse caso, a ansiedade, ela teve ali a sua utilidade. Você calculou errado, você recebeu uma resposta de ansiedade e você conseguiu então reagir, responder, lutar, enfrentar aquela ameaça possível que era o carro vindo na tua direção e poderia gerar um mal para você. Então, a ansiedade, ela tem a sua utilidade. Mas, quando a gente fala em transtorno de ansiedade generalizada, nós temos um entendimento de que há uma característica de uma ansiedade problemática. Então, não é essa a resposta de ansiedade útil, pelo contrário, é uma ansiedade problemática. Bom, se ela é uma ansiedade problemática, qual é a formulazinha dessa ansiedade problemática? A fórmula da ansiedade problemática é a seguinte, como você está vendo aí no esquema. Nós temos ansiedade problemática é igual a vulnerabilidade, deixa eu destacar aqui, mais estresse. Então, essas são as características de uma ansiedade problemática. Bom, Otto, então me explica aí o que é vulnerabilidade e o que é estresse. Vulnerabilidade são todos os conjuntos de fatores que podem te deixar mais suscetível
a sentir uma resposta de ansiedade. Sim, nós temos pessoas que são mais vulneráveis à resposta de ansiedade e nós temos pessoas que são menos vulneráveis a respostas de ansiedade. E que fatores são esses, Otton? Nós temos desde fatores ambientais, como por exemplo, né, o ambiente que você cresceu, o ambiente que você convive atualmente, fatores sociais, países mais desenvolvidos são países mais estáveis, que promovem uma sensação de segurança, enquanto países menos desenvolvidos são países mais instáveis, tanto economicamente, financeiramente, questão de saúde, de segurança pública. Então, todo esse contexto, por exemplo, histórico-social, isso pode facilitar o fator de vulnerabilidade, pode aumentar o fator de vulnerabilidade de uma pessoa. Então, se você nasceu no interior do Brasil com uma boa renda, em uma família estruturada, com pouca sensação de violência e de perigo, então é bem provável que esse tipo de quadro dificulte ali uma vulnerabilidade para a ansiedade. Mas se você nasceu num grande centro urbano, com dificuldades financeiras, com uma família pouco estruturada, com uma casa que vive girando em torno de brigas e violência e pouca comunicação, então é mais provável que você seja mais vulnerável à ansiedade, tá bom? Então, ambientes seguros e estáveis diminui a possibilidade da vulnerabilidade. Ambientes inseguros e instáveis aumentam a vulnerabilidade. Então, nós vamos desde esses ambientes até fator de temperamento. Então, nós temos temperamentos mais estáveis, nós temos temperamentos mais instáveis. Nós temos também fatores epigenéticos, nós temos fatores hereditários que podem contribuir para a vulnerabilidade. Então, existem pesquisas que dizem que se você tem pais que têm ou tiveram histórico de transtorno mental, então isso aumenta a tua chance de ter também um transtorno mental. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Em psicoterapia, o psicoterapeuta ou psicólogo, ele faz esse tipo de levantamento. É muito importante compreender a vulnerabilidade da pessoa para poder compreender o quanto que ela é suscetível a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Então, vulnerabilidade são esses fatores de instabilidade, de insegurança, né, tanto físicos, hereditários, como ambientais, assim como também fatores de personalidade. E a gente também tem esse outro fator de vulnerabilidade que vai ajudar, que vai contribuir aí para a ansiedade problemática, que é o estresse. Então, me explica aí, Otton, o que é o estresse. O estresse, portanto, é toda situação que mexe ou que tem a possibilidade de abalar o teu status quo. E o que é o status quo? É o estado atual de coisas. Então vamos entender estresse como qualquer situação que está abalando ou que pode abalar o teu estado de coisas atual. Por exemplo, estado de coisas atual, você trabalha na empresa J e você está lá trabalhando tranquilamente, indo para o teu serviço, fazendo, executando as suas funções. De repente surge um burburinho, de repente surge uma notícia no teu setor. Nossa, a empresa vai demitir todo mundo do setor, vai chegar um novo diretor e vamos passar por uma reformulação de quadro e todas as pessoas aqui desse setor vão ser demitidas. Pronto, essa situação ela está fazendo o quê? Ela está ameaçando o teu estado de coisas atual, o teu status quo. Essa situação nós podemos nomear como estresse, como uma situação de estresse. Então vamos entender aqui que o estresse ele tem esse significado de situação que pode mexer com o status quo, que pode abalar o status quo. Então nós juntamos a vulnerabilidade mais o estresse, e isso daqui é a formulazinha da ansiedade problemática.
Então você já entendeu o que é a ansiedade problemática, qual é a fórmula da ansiedade problemática. E você deve se perguntar então, bom, Otton, eu já entendi o que é, eu já entendi que a ansiedade generalizada ela tem a ver com a preocupação em excesso, que a ansiedade generalizada ela vai me gerar respostas físicas. Eu já sei que a ansiedade generalizada é uma ansiedade problemática e eu já sei que o que pode facilitar o desenvolvimento da ansiedade problemática são as minhas vulnerabilidades e as situações de estresse. Então agora, o que eu tenho que fazer? Vamos lá! Para você compreender aquilo que você tem que fazer para administrar de maneira mais efetiva o transtorno de ansiedade generalizada, você vai precisar compreender os 3 componentes da ansiedade. Isso daqui é muito importante porque compreender esses 3 componentes da ansiedade te leva para um novo nível de compreensão do transtorno de ansiedade generalizada. Isso daqui que eu vou te explicar agora é o que de fato vai sair de uma tentativa genérica de administração de ansiedade e vai te colocar numa situação de especificidade de transtorno de ansiedade generalizada. Então isso daqui é muito importante você compreender. Isso daqui é extremamente importante você prestar atenção para poder você conseguir de fato e de maneira eficiente administrar o transtorno de ansiedade generalizada. Uma ressalva aqui que eu acho importante de fazer, abrir um parênteses aqui, mas uma ressalva extremamente importante, que é a seguinte. Muitas pessoas, quando a gente fala de transtorno mental, né, de transtorno emocional, as pessoas elas querem ali uma fórmula mágica, elas acham que vão descobrir ali de onde vem o seu transtorno e ao descobrir está resolvido o negócio. Não. Transtorno mental, transtorno emocional diz muito mais de respostas conscientes no presente do que de descobertas de traumas passados. Controlar, administrar transtorno mental, lidar com o transtorno mental diz mais de respostas de bons hábitos conscientes no presente do que de descobertas de traumas do passado. Você conseguir compreender que se você deseja lidar com um transtorno emocional que gera um sofrimento para você, é muito mais importante você estar de olho em hábitos saudáveis no presente, é muito mais importante do que você descobrir traumas passados. Então, quando a gente fala o que fazer, não é que eu vou descobrir lá atrás o que foi que houve e tudo mais, aí eu descobrindo aquilo ali, eu vou ter um insight maravilhoso e aí vai resolver a minha ansiedade. Não. Você pode até descobrir alguma coisa que aconteceu lá atrás. Inclusive, eu até incentivo. Inclusive, em terapia, a gente faz esse tipo de investigação. Só que o mais importante é você se dedicar aqui no presente a construir hábitos saudáveis, novos padrões para poder você, enfim, conseguir superar aquilo que foi sendo desenvolvido de maneira disfuncional a partir dos traumas experienciados e vivenciados. Então, voltamos aqui para a nossa tela. O que fazer? Nós temos os 3 componentes da ansiedade. O primeiro componente é o componente físico. Talvez seja o óbvio, né? Então, exemplos de componente físico da ansiedade são sintomas que aparecem no corpo. Náusea, dor de barriga, dor de cabeça, sensação de calor intenso, tensão muscular, mandíbulas cerradas. Então, são sintomas que acontecem no físico. São sinais que aparecem no teu corpo. Cognitivo, né, o segundo componente da ansiedade. A gente vai resumir aqui o cognitivo a pensamentos, que são geralmente pensamentos de preocupação, pensamentos negativos, pensamentos catastróficos. Por exemplo, vou receber uma nota baixa de novo. Então você acabou de fazer ali uma avaliação na faculdade
e você nem sabe a nota que você vai receber e você tem esse tipo de pensamento, vou receber, eu sei, olha só, é uma verdade, né? Vou receber nota baixa de novo. Futuro, destino trágico, negativo, vou me atrasar. Teu chefe manda uma mensagem contigo e você já pensa, né? Meu chefe está chateado comigo. Né? Teu chefe manda uma mensagem para ti, né? E aí você pensa, meu chefe está chateado comigo. Então, componente cognitivo são pensamentos. Esses pensamentos, eles têm uma fórmula. Lembra lá da fórmula da preocupação? Né? Então, focado num desfecho negativo, num desfecho ruim, tá ligado ao futuro. Então, esse tipo de pensamento é o pensamento clássico da ansiedade. E por último, comportamental. Então, o componente comportamental é toda a ação, todo o comportamento que você tem, que tem o objetivo de evitar ou fugir da ansiedade. Então, toda ação que nós entendemos que faz parte de uma sintomatologia de ansiedade está relacionada a uma evitação ou fuga da própria ansiedade. Então, em psicoterapia, nós trabalhamos todo esse esquema aqui. Então, quais são os sintomas físicos que a pessoa apresenta, quais são os sintomas cognitivos, que geralmente é o foco ali de muita gente, mas nós temos também ações comportamentais. Quais são os comportamentos que eu tenho que fazem com que eu evite ou fuja ou tente fugir da ansiedade. E aí, exemplos de comportamento, a procrastinação aparece. Buscar tranquilização. O que é buscar tranquilização? É dizer assim, vai ficar tudo bem, né? Deixa eu perguntar bem aqui para minha mãe se vai ficar tudo bem. Mãe, vai ficar tudo bem, né? Tranquilização. Preparar-se de maneira excessiva. Então, diante de uma situação de ameaça, então existem pessoas que se preparam excessivamente. Né? Vou me preparar excessivamente para poder garantir que nada de errado aconteça. Preocupar-se. Né? Então, a preocupação enquanto pensamento é um pensamento, mas o ato de preocupar-se, ou seja, eu entro num fluxo de vários pensamentos de preocupação, então eu estou tendo uma ação, ainda que mental, eu estou tendo um comportamento de preocupar-se. E aí isso evita também a ansiedade. Isso daqui é uma ação, é um sintoma de ansiedade. Distração, que tem a ver muito com uma máxima da internet que diz assim, não é terapia, mas é terapêutico. Então, muitas vezes, isso que não é terapia, mas é terapêutico, é a distração. E distrair, muitas vezes, não é a estratégia mais adequada porque não te gera recurso de enfrentamento nenhum. Desabafar também é terapêutico, mas não é terapia, mas não te ensina estratégia efetiva nenhuma. Fugir da situação talvez seja o mais clássico. E também outra ação comportamental pode ser extremamente cauteloso. Aquela pessoa que é extremamente cautelosa para poder agir, ela está tentando evitar alguma coisa, ela acha que se der um passo errado, então a vida dela acaba. Preocupação, elemento cognitivo, pensamento catastrófico. Então ela precisa ter uma ação para evitar essa ansiedade. Então a ação é ser extremamente cautelosa nos seus atos, detalhista, para poder evitar ali futuros trágicos que estão na cabeça dela. Então você percebe que a partir desses três componentes da ansiedade, nós temos certos ciclos que são viciosos. Né? Então, se a pessoa começa a sentir um sintoma físico, isso pode desencadear um pensamento, que é o componente cognitivo. Vou passar mal. Dessa maneira, isso dispara a resposta de ansiedade, disparando a resposta de ansiedade, a gente entra num ciclo vicioso. O que é positivo? Positivo é, assim como esses três componentes estão correlacionados de maneira viciosa, eles também poderão se relacionar de maneira virtuosa.
Então, se você intervém num componente físico, isso pode gerar um ciclo vicioso de alívio de ansiedade no componente cognitivo e no componente comportamental, portanto. Então, muitas vezes os ciclos ansiosos, eles começam em um desses componentes, mas só que eles se mantêm em função dos outros componentes. Então, muitas vezes o componente cognitivo dispara a ansiedade e aí a ação mantém a ansiedade. O componente comportamental mantém a ansiedade. Então, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou trazer, estou despertando essa consciência para você começar a compreender melhor. A minha ansiedade inicia a partir de qual componente? Tem um componente específico que inicia a minha ansiedade? Se sim, você pode interferir nesse componente. Bom, quando a crise de ansiedade aumenta, eu sofro mais com qual desses três componentes? Eu sofro mais com o componente comportamental. Então, eu vou cultivar melhor a minha estratégia do componente comportamental para poder lidar com a minha ansiedade. Então, dessa maneira, você vai cercando de todos os lados esses três componentes da ansiedade, tendo uma estratégia mais adequada para diminuir o efeito negativo, o efeito disfuncional da ansiedade em você, percebe? Então, a partir dessa lógica, de repente aí você já está tendo alguns insights, você já está percebendo, nossa, a minha ansiedade, ela ataca mais a partir do componente cognitivo, são os meus pensamentos. Não, mas eu tenho alguns hábitos também, alguns comportamentos que eu faço. Por exemplo, eu me preocupo de maneira excessiva. Então, isso daqui é um comportamento. Não, o que me incomoda mais é a minha dor de barriga ali na ansiedade. Então, eu vou ter que ter alguma estratégia para lidar com o componente físico da ansiedade. Com isto, você consegue ter uma estratégia mais completa, mais holística para um transtorno de ansiedade generalizada. E aí você tem, então, estratégias muito mais adequadas para a ansiedade que se manifesta em você. Eu não sei como é que a tua ansiedade se manifesta. Ela pode se manifestar de maneira mais intensa a partir do componente cognitivo, ela pode se manifestar de uma maneira mais intensa a partir do componente comportamental. Eu não sei, né? Mas você, talvez com essa investigação aqui, você consiga descobrir, você consiga ter mais consciência para prestar mais atenção em qual tipo de componente a tua ansiedade ela inicia e a tua ansiedade se mantém. Em psicoterapia, nós fazemos esse tipo de investigação. Não é uma investigação generalizada, genérica, na verdade, é uma investigação a partir de, poxa, como é que a ansiedade se manifesta para João, para Maria? O que incomoda mais? E como eu tenho as estratégias que eu vou já ensinar para você, então eu vou aperfeiçoando as estratégias aqui na pessoa a partir de como essa ansiedade se manifesta para ela. Então essa particularização, né, você consegue fazer a partir dessa explicação, mas caso você tenha dificuldade, você pode procurar uma ajuda profissional. Então, uma das técnicas mais eficientes para você lidar com a ansiedade é o automonitoramento. Tem uma frase que eu amo dizer, quando eu dava aula, eu amava falar isso para os meus alunos, que diz assim: você só administra aquilo que você conhece. O autoconhecimento nada mais é do que um conhecimento de si, já dizia lá o oráculo de Delfos, que foi eternizado por Sócrates na Grécia: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então você só consegue administrar aquilo que você conhece. Se você não conhece algo, você não vai conseguir administrar aquele negócio. E o que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou gerando uma consciência, estou gerando um conhecimento comprovado cientificamente do fenômeno da ansiedade. E a partir desse conhecimento, então, você vai ter a possibilidade de autoconhecer. Para quê?
para você conseguir gerar a tua administração. Então eu trouxe a teoria para você conhecer de maneira mais aprofundada o fenômeno da ansiedade. A partir disso, você gera essa aplicação, o autoconhecimento. Minha ansiedade funciona mais assim, funciona mais assado, funciona mais a partir do componente físico, funciona mais a partir do componente cognitivo, funciona mais a partir do componente comportamental. Então você tem o autoconhecimento. Então, com esse autoconhecimento, o que você vai precisar fazer? O automonitoramento. Então você vai monitorar cada um desses componentes. Chuchu, beleza agora. Então você já sabe. Eu já sei que o componente físico acontece X, Y, Z. No componente cognitivo acontece A, B, C. No componente comportamental acontece M, N, O. Então agora eu vou monitorar isso. Então, uma das técnicas mais eficazes, isso daqui é processo de psicoterapia, é o automonitoramento, que vem do autoconhecimento. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Então vamos lá, o que você vai automonitorar? Você vai fazer como se fosse uma tabela, tá bom? Então eu tenho aqui, eu acho que 4 colunas da tabela e você fará então essas 4 colunas. O que você vai monitorar? E aqui nós temos a nossa estratégia prática. Bom, o primeiro componente é o componente da situação. Lembra lá no começo da explicação que eu falei que a ansiedade problemática é vulnerabilidade mais estresse? Então, situação é o estresse. Lembra que eu expliquei lá? Que o que é o estresse? Qualquer situação potencial ou real que pode perturbar o status quo. Situação, então você vai precisar monitorar. No exemplo que eu trouxe aqui e você vai precisar anotar isso. É muito importante você anotar. Não deixa só na tua cabeça porque tu esquece. Ah não, eu percebi aqui, eu vou deixar mentalmente anotado, uma nota mental. Nota mental, uma ova. Não faz isso. Tu vai esquecer. Tu não me conhece. Não, eu não te conheço, mas eu conheço pessoas. E pessoas que têm muitos pensamentos tendem a não se concentrar em determinadas coisas. E tendem a esquecer, portanto. Então não fica nessa de, eu não vou anotar, anotar é um saco. Um saco é você estar sofrendo com ansiedade. Isso que é um saco. Pô, anotar é de boa. Então depois dessa leve bronca, desculpa, me alterei um pouquinho aqui. Psicólogo surtando, chama o psicólogo. Então você vai fazer o quê? Você vai precisar anotar a situação. Tá? Então anote a situação. O exemplo que eu trouxe é, sexta-feira, 20 horas, eu vou me encontrar com uma amiga depois de eu já ter furado várias vezes com ela. Então furei, desmarquei, fiquei com preguiça, disse que não dava, cheio de migué. Cara, beleza, mas depois de algum tempo, vamos lá. Então eu vou sair com minha amiga. Beleza, deu certo. Show de bola. Essa é a situação. E você vai precisar compreender a situação. Então a galera fala muito na internet de gatilho. O que é gatilho? É o fator desencadeante para alguma coisa. Quando a gente fala de ansiedade, nós temos gatilhos. O que são gatilhos? Situações. Não acha que gatilho é uma pessoa. Fulano é gatilho para mim. Que fulano é gatilho para ti, meu preto? Não, não é fulano que é gatilho para ti. É uma situação específica, tá bom? Que pode estar relacionado com uma pessoa, ok? Mas não é a pessoa em si. Não, é a pessoa. Não, tu vai ver que não é. Gatilho são alguns outros conjuntos de fatores aí. Mas situação. Então você vai precisar olhar a situação. Beleza. E aí, qual é a estratégia, portanto, para você diminuir esse fator de estresse? Então nós temos basicamente a administração dos fatores estressores. Então de verde aí embaixo no esquema é o que? É a estratégia para você ter para poder administrar
esse fator, esse componente da ansiedade. Então, o primeiro componente aqui da ansiedade é o fator estressor. Outra dica de ouro aqui que você talvez não veja pela internet é que muitas vezes quando a gente fala de ansiedade, de emoções, muitas vezes as pessoas estão focadas em aperfeiçoar e acumular várias estratégias para poder ter recursos, para poder conseguir administrar as suas emoções, não é isso? Então, para a ansiedade eu tenho que acumular uma série de estratégias para poder eu ter um cinto de utilidades igual o cinto do Batman para poder administrar a minha ansiedade. Então, quanto mais dicas, quanto mais estratégias, quanto mais ferramentas eu tiver, então maiores serão as minhas chances de administrar a ansiedade. Só que eu posso te dar uma dica aqui, trabalhe na contramão disso. Quanto mais você consegue administrar os fatores estressores, menos ansiedade você terá. É óbvio, porque o que gera ansiedade? Estresse, fatores de estresse. Então, se você consegue administrar os fatores estressores, então você tende a diminuir, a ter menos ansiedade. Então, no meu caso aqui específico, como é que seria a administração desse fator estressor? Seria, numa próxima vez que ela for convidar, eu já aceitar, ou eu aceitar não para agradar, mas aceitar quando eu quiser ir, né? Organizar a minha agenda para poder, eu combinei, eu conseguir manter aqui, né, o meu compromisso. Então eu vou administrar esse fator estressor, né, me encontrar com ela num horário que facilite, num horário que seja mais bacana, mais legal para nós dois, entende? Porque eu cancelei aqui várias vezes. Por que diabo que eu cancelei? Porque eu não queria ir, porque eu me atrapalhei no serviço, porque eu estava com preguiça, porque o local que ela queria ir não era legal. Então, diversos fatores. Então, vou ter que administrar esse tipo de fator estressor. Tá bom? E a gente tem duas maneiras de lidar com isso. Eu não vou me aprofundar nessa técnica aqui, nessa estratégia aqui, né? Uma é você se livrar do fator estressor. Se eu trabalho bem aqui e o trabalho está me gerando o estresse e aumentando a minha ansiedade, então eu peço demissão ou eu mudo de trabalho. Beleza. Ou então eu vou entender o que nesse trabalho me gera esse estresse e vou tentar lidar com ele. Então, isso também a gente faz em psicoterapia. Então, para as situações, você vai precisar administrar os fatores estressores. Nós vamos, então, para aqui o segundo, tá bom? Deixa eu até diminuir aqui esse negócio para poder aumentar aqui. Então, nós vamos para os pensamentos. Cadê o pensamento? Fugiu aqui do quadro. Nós vamos para a segunda coluna, que é a coluna dos pensamentos. Então, quando eu cheguei lá no encontro com a minha amiga, eu tive alguns pensamentos. Eu pensei assim, ela vai ficar furiosa comigo. Ou no caminho, né? No caminho, até encontrá-la e tal. Eu pensei assim, ela vai ficar furiosa comigo. Eu botei furiosa, mas a gente não disse furiosa. Não conheço ninguém que disse assim, fulano ficou furioso comigo. Né? Aqui no Maranhão, a gente fala como? Injuriada. Então, deixa eu botar aqui como eu pensaria, de verdade. Injuriada. Injuriada. Assim, velho, ela vai ficar injuriada comigo. Assim que eu pensaria. Cara, ela vai ficar injuriada, ela vai ficar putaça comigo, cara. Porque eu furei, agora eu tô indo, tá? Nem sei se ela vai, bora ver como é que vai ser esse negócio. Provavelmente eu estraguei a amizade. E então, esse fator dos pensamentos é o fator cognitivo de ansiedade. E aí, para esse fator da ansiedade, qual a estratégia que você pode ter para diminuir a ansiedade? Duas técnicas e eu vou te dar uma terceira aqui. E eu vou te mostrar que não é besteira essa terceira. A primeira técnica é o que a gente chama de desfusão cognitiva. Quando eu penso assim, ela vai ficar injuriada comigo, isso já me gera uma sensação de culpa, isso já me gera uma frustração, isso já me gera um medo, todas as respostas emocionais. Porque quando eu penso, ela vai, isso daqui é uma afirmação, percebe? É uma verdade, ela vai ficar.
Ou seja, é uma verdade. Se é uma verdade, então, cara, esse negócio aqui é uma verdade. Não tem para onde correr. Se não tem para onde correr, então o meu emocional ele começa a gerar respostas. Isso é uma verdade trágica, então gera respostas de medo, aumentando assim o meu ciclo de ansiedade. Então, muitas vezes nós temos pensamentos, e os pensamentos que a gente tem são afirmações, são assertivas. Ela vai ficar, vai acontecer isso, vai não sei o que, isso e não sei o que. Então, são pensamentos geralmente de dúvidas ou pensamentos que são afirmações. Então, a desfusão cognitiva, que é essa primeira técnica que está aí de verdinho embaixo no esquema, diz única e exclusivamente de você se distanciar dos pensamentos catastróficos, dos pensamentos negativos, dos pensamentos de preocupação. Então a técnica é simples, você vai apenas acrescentar duas expressões antes do pensamento. Então o pensamento é, ela vai ficar injuriada comigo, você vai identificar esse pensamento, pô, isso daqui é um pensamento de preocupação, isso daqui é um pensamento ansioso, e você vai acrescentar a expressão estou tendo um pensamento que ela vai ficar injuriada comigo. Pronto, só isso. Então você já começa a se distanciar um pouquinho, porque passa de uma verdade, ela vai ficar injuriada comigo, para um pensamento. Eu estou tendo um pensamento que ela vai ficar injuriada comigo. Olha só, já dá uma enfraquecida no próprio pensamento. Porque eu já sei que é um pensamento. Eu já sei que não é uma verdade. Eu já começo a me distanciar desse pensamento. E a segunda expressão que você vai acrescentar, então, é eu percebo que. Então você acrescenta. Eu percebo que estou tendo um pensamento que ela vai ficar injuriada comigo. Então aí você cria a consciência. Eu percebo que eu estou consciente que eu estou tendo um pensamento. Olha só. Então tu está percebendo que tu está tendo um pensamento. O pensamento ele não se confunde contigo. Você está percebendo, você está distanciando-se do pensamento. Então eu percebo que estou tendo um pensamento que ela vai ficar injuriada comigo. Então, pô, isso já gera um alívio. Cara, eu estou tendo um pensamento, eu não sei se esse pensamento é verdade. Aí nós vamos para a segunda técnica, que é o registro de pensamentos. Você pode botar no meu canal no YouTube e acessar lá, tem uma aula de registro de pensamentos disfuncionais. E o registro de pensamentos ele vai trabalhar a partir do questionamento socrático. Então você vai confrontar os pensamentos. E aí você pode fazer algumas perguntas. Peraí, será que existem outras explicações possíveis? Então eu estou tendo o pensamento de que ela vai ficar injuriada comigo, mas será se não tem outras possibilidades, outros caminhos? E aí você vai percebendo que sim, que pode ter. Qual é a outra possibilidade? Minimamente, ela não vai ficar injuriada comigo. Então é uma outra possibilidade, é uma outra explicação para aquela interpretação catastrófica que eu estou tendo. E aí você vai gerando um questionamento socrático, buscando outras explicações para esse pensamento que você percebe que está tendo. Isso daqui você já muda completamente o jogo. Componente cognitivo, estratégia de difusão cognitiva, registro de pensamentos e a terceira técnica que eu disse que eu ia falar aqui para você é o que a gente chama de atenção plena, mindfulness. Geralmente a pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ela pensa demais. Ela está o tempo todo pensando e ela não está no presente. Então ela fica conectada aos pensamentos e o presente está acontecendo, o presente está passando e ela não está vivendo. Tem gente que tem um fluxo de pensamentos tão intenso que faz coisas que nem lembra que fez. Estou com uma preocupação aqui, eu entro no meu carro, eu já dirijo no automático, eu já sei o caminho de casa no automático. E eu estou com uma preocupação aqui intensa na minha cabeça que está me incomodando e eu ligo meu carro e dirijo e vou até em casa e nem percebo no caminho, nem percebo se passei pelo caminho, por onde eu vim, como eu cheguei, eu não sei por quê, porque eu estava totalmente preso aos meus pensamentos. Então muita gente acha que mindfulness é bobagem, é besteira,
mas é uma técnica de fato extremamente eficiente. Você conseguir se concentrar no presente, você exercitar a presentificação. Olha, já atendi diversas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Eu já vi vários relatos, né? Então já ouvi relatos de pessoas dizendo: Otton, eu estava na academia, eu fiz todo o meu treino e eu de fato, eu não lembro. Cara, eu já fiz, já acabei. Porque minha cabeça estava pensando aqui em alguma coisa. E esse pensar não é pensar, é o preocupar-se. A pessoa acha que está buscando uma solução. Já tive relatos de outras pessoas que, Otton, eu estava tão preocupada com uma certa situação que eu saí do meu trabalho, fui para casa, não lembro como. Otton, eu estava tão preocupada com o negócio que eu fui até o shopping, eu fui de carro, só que ao sair do shopping eu peguei o Uber, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu tinha ido de carro para o shopping, o carro tinha ficado no estacionamento. E eu estava tão preso aos meus pensamentos. Já tive caso de, Otton, eu cursei 5 anos do curso de Direito e eu estava tão ansiosa nesse período da vida que eu não lembro nada do que eu estudei. Eu não lembro nada desses 5 anos de faculdade. Eu estava tão preocupada com determinado assunto nesse período de tempo que eu não lembro de nada do curso. Eu passei, fui aprovada, tenho aqui o meu diploma, sou bacharel em Direito, mas eu não lembro nada do curso. E aqui eu tenho relatos ad eterno, porque a pessoa ela fica tão focada nos pensamentos que ela não consegue ficar presente. Então, além da desfusão cognitiva e do registro de pensamentos, você deve praticar mindfulness, deve praticar a presentificação. Você pode botar no YouTube, eu no meu canal não tenho nenhum vídeo explicando mindfulness, mas você pode botar aí, existem vários outros canais que explicam a presentificação. Então faça isso, estratégia. Não ache que é bobagem, tá bom? Não ache que é bobagem, certo? É uma técnica eficaz e comprovada cientificamente que ajuda nas preocupações excessivas da ansiedade generalizada. Então nós temos as sensações físicas, tá? Já estou me esticando demais aqui na aula. Nós temos as sensações físicas. Para as sensações físicas, então, nós temos, cadê aí? Duas técnicas. No exemplo que eu dei aqui, eu comecei a perceber um aumento dos batimentos cardíacos, minha mão começou a suar e aquele frio na barriga. Porque a amiga vai ficar injuriada. O cara ela vai me dar um esporro e tal, vai terminar a amizade, pô, eu gosto tanto da minha amiga, gente boa. E aí, para as sensações físicas, nós temos duas técnicas. O RMP, que é o relaxamento muscular progressivo, que consiste em quê? Em você contrair um grupamento muscular de maneira consciente. O exemplo é, vou contrair o meu antebraço. Então, estou aqui contraindo o meu antebraço e eu sinto essa tensão do meu antebraço contraindo. E eu conto até 7. Contraio, 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 contraio. 7, agora eu vou relaxar. E eu sinto o efeito do relaxamento. Então, o relaxamento muscular progressivo consiste em você dividir o teu corpo em vários grupamentos musculares, gerar uma contração e gerar o relaxamento para você perceber o relaxamento. Então, é uma técnica de verdade de relaxamento muscular. Então, isso ajuda demais. Então, pessoas que costumeiramente deixam tenso essa parte aqui, nuca, pescoço, geralmente é que gera mais tensão, mandíbula, né? Dente cerrado. Então você vai lá e aplica o relaxamento muscular progressivo, ou seja, você contrai durante um período de tempo, você relaxa durante um período de tempo e você percebe este relaxamento. Então faça isso nos momentos que você estiver tenso, que você estiver ali com os sintomas físicos de ansiedade. Isso vai te ajudar. O segundo exercício é a respiração clássica. Então você pode botar a respiração quadrada, respiração diafragmática, que são as clássicas
para lidar com o transtorno de ansiedade. Mas um bônus aqui, uma dica de ouro aqui que você não vai ouvir aí pela internet, é você focar em expirar, tá? Em liberar o ar primeiro antes de puxar. Então, instintivamente, nós temos a tendência a puxar o ar, né? Então, eu vou fazer a técnica de respiração, então a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou puxar o ar. Só que, muitas vezes, quando a gente puxa o ar, o que a gente não repara, o que a gente não presta atenção, é que o pulmão já está cheio. E aí, na hora que eu puxo o ar, que eu tento encher algo que já está cheio, então eu vou começando a criar uma sensação apertada de respiração. Essa sensação apertada de respiração aumenta o meu ciclo respiratório. E aí aqui vai gerar uma quimicamente dentro da gente, gera uma solução ácida. E a gente tem alguns estudos que são interessantes, é interessante isso. Nós temos alguns estudos que apontam para pessoas que têm mais sensibilidade a CO2, né, isso se relacionar com ansiedade. Né? Então, o ritmo cardíaco acelerado, respirando curto, sensação de pouco oxigênio, mais gás carbônico, então essa solução ácida, quimicamente falando, né, então isso traz uma sensação negativa e tem gente que é mais sensível a isso, ou seja, vai deixar mais vulnerável para a ansiedade. Então, antes de botar o ar para lá de dentro, você faz o quê? Você libera o ar. Então, dica de ouro, foque em expirar, liberar o ar dos pulmões e depois puxar o ar de volta. E aqui então nós temos o último componente da ansiedade, que é o comportamento. E aí aqui você vai, né, no exemplo que eu trouxe aqui, então eu perguntei à amiga várias vezes durante a noite e depois disso se ela estava zangada. Então eu cheguei lá e falei, amiga, tá zangada? Ela, não, pô, tá de boa e tal, tá furão e tal, não sei o que, mas tá de boa, vamos lá. 30 minutos depois, eu, não, amiga, mas me diz aí, tu tá zangada, não tá? Não, cara, tá de boa e tal, não sei o que. E aí de 30 em 30 minutos eu tava perguntando se ela tava zangada. E aí no outro dia eu mandei mensagem, não, amiga, pô, foi massa e tal, a gente tem que sair mais vezes, mas tu não tá zangada não, né? Ou seja, eu estou numa estratégia aqui que a gente chama de reasseguramento. Eu estou tentando garantir ali que aquela ameaça, que era ela terminar a amizade, não está acontecendo. Então, eu estou tendo uma ação, comportamento de reasseguramento. Então, você está monitorando o teu comportamento, as tuas ações que estão tentando fazer você evitar ou fugir da ansiedade. E então, né, o recurso para o comportamento é a exposição gradual ou a exposição gradativa. Nesse caso aqui, eu vou tentar extinguir o meu comportamento. Né? O comportamento mantém a ansiedade, né, que é eu perguntar a cada 30 minutos se ela está zangada, se ela está chateada comigo ou não. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar uma vez, você está chateada comigo? Ela vai dizer não, e isso deve ser suficiente para eu, ok, aquela ameaça que eu imaginei que pudesse existir, ela não existe, está resolvido, a amiga não está chateada comigo, ela não vai acabar a amizade e está tranquilo, eu posso relaxar. Então, para cada um desses componentes aqui da ansiedade, eu te expliquei estratégias, eu te ensinei estratégias para você lidar melhor com a ansiedade. Então você vai precisar fazer o quê? Resumindo, recapitulando e já concluindo aqui a nossa aula sobre transtorno de ansiedade generalizada. Você vai entender a partir de qual ponto a tua ansiedade inicia e a partir de qual ponto a tua ansiedade se mantém. Como é que a ansiedade, a partir dos 3 componentes dela, como ela age em você, como ela surge em você, como ela se mantém em você. Faça isso. Fazendo isso,
você vai perceber qual é o componente mais ativo no teu processo vicioso de ansiedade. E aí então você vai olhar para essas estratégias e você vai aperfeiçoar as estratégias no componente de ansiedade que mais tem necessidade para você. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que essa aula sobre ansiedade tenha sido útil para você. Espero que você consiga sair do senso comum acerca daquilo que é ansiedade e sair do senso comum acerca das estratégias para você administrar a ansiedade e você comece a, de fato, adentrar em estratégias mais eficazes e direcionadas para a ansiedade como ela se manifesta em você. E é claro que não é fácil, mas com perseverança você pode sim obter resultados valiosíssimos. Eu todo dia aqui no consultório eu tenho resultados extremamente positivos de pessoas que sofrem com ansiedade e conseguem administrar a ansiedade de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz. E se você não quiser mais tentar lidar sozinho, eu te incentivo a mandar mensagem aqui para o consultório de psicologia, para o Instituto de Psicologia e Ansiedade e agendar uma sessão de psicoterapia para poder a gente particularizar essa estratégia aqui que eu apresentei para você. Essa daqui é de fato uma estratégia de processo terapêutico. Logicamente, o profissional tem escuta e o acompanhamento, ele ajuda de verdade numa evolução mais rápida de pontos mais frágeis que atrapalham muitas vezes esse processo de evolução e de lida com a ansiedade. Então, eu te incentivo, se você não quiser mais caminhar sozinho, quiser um acompanhamento, psicoterapia é somente isso daqui. Não tem mistério acerca de psicoterapia, é um monstro e tudo mais. Não, a gente fala sobre esse processo bem aqui, acerca de ansiedade generalizada. Bom? Então, beijinhos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.